Bom dia, irmãos. Eu fiquei satisfeito em ser a Arca de Noé hoje. Essa é uma alegria muito grande para a gente. A gente vai descobrindo que a gente vai ficando mais velho. E eu creio que há poucas pessoas da minha idade para cima que são arcas de Noé. E é tão bom a gente ser arca de Noé, vai lembrando dos tempos passados, das alegrias, das músicas, daquilo que Deus vai nos ensinando no decorrer dos anos e vai moldando as nossas vidas. Eu me alegro de saber que Deus tem um plano para cada um de nós. E Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu tenho procurado estar nas mesas diferentes, sentado com muitos irmãos, conversado com muitos irmãos, me alegrado com muitos irmãos, de ouvir as histórias, ver os lugares, ver as regiões. Hoje até descobri uma irmã que faz pão de queijo. Essa é uma coisa especialíssima. Faz pão de queijo aqui, nossa irmã Selma. Se você ainda não experimentou, experimenta os pão de queijo da nossa irmã. É uma coisa interessantíssima. Para brasileiro, o pão de queijo é algo que marca as nossas vidas. Pode passar anos, passar dias, mas o pão de queijo é muito importante para nós. Então eu louvo a Deus por isso. Oi? Petracelli, a gente vai também tem que fazer propaganda dos bons negócios. Com todo prazer, rapaz. E eu louvo a Deus por a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Eu tenho aprendido com cada um de vocês muitas coisas, o interesse de vocês na graça e no poder de Deus. Eu estou aprendendo mais do que ensinando. Isso para mim tem sido algo muito importante. Eu só tenho a luta diária que eu fecho um olho e o outro não abre. Não sei se eu vou precisar de procurar um médico aqui na cidade para resolver esse problema. Quando eu deito, um olho fecha e o outro não abre de jeito nenhum. E eu passo a noite toda nessa luta constante. Eu quero agradecer mais uma vez vocês pela bondade de vocês para conosco, para comigo, com minha esposa, nos proporcionando esses dias aqui. O avião, todo o cuidado, foi uma viagem espetacularmente boa e já vimos que vamos voltar também tudo dirigido pela graça de Deus e louvamos a Deus por isso, porque Deus cuida de todas as coisas para nós. Então é muito bom estar com vocês, tem sido muito bom para nós. O nosso texto de estudo desta manhã está registrado no livro de Marcos. Nós queremos ser, de fato, discípulos que geram discípulos discipuladores. Esse é o objetivo nosso. Para isso, nós precisamos ser como Jesus. Nosso alvo é ser como Jesus. E eu gostaria de ver a atuação de Jesus num episódio de Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 30. Eu gostei muito que uma moça chegou para mim, a Sofia, e ela chegou bem séria e disse: pastor, qual é o texto que o senhor vai pregar hoje pela manhã? Que eu gostaria de projetar o texto. Eu fiquei satisfeitíssimo de ver, e depois descobri que a Sofia é tão jovem, e com essa disposição toda e essa responsabilidade toda. Aí eu passei o texto para ela, disse ser como Jesus, e ela vai projetar para nós, né, Sofia? Marcos, aí ela perguntou duas vezes, Marcos, é Marcos mesmo? Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Vamos ver de forma alternada esse texto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E
Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Fala, Senhor, ao nosso coração e às nossas vidas nesta conferência. Fala agora para nós, para sermos como Jesus é. Para que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e imitá-lo. É o nosso desafio, ser como Jesus é. Em todas as áreas, em todos os momentos, esse é o alvo da nossa vida. Dá-nos esta visão em santidade, em graça, para que em tudo nós louvemos e glorifiquemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o grande desafio de um discípulo é ser como o Mestre é. Esse é o grande desafio. Ontem, nosso irmão Petrecelli falou sobre isso no seu início da palestra e até disse que nós devemos conhecer aquilo que o nosso mestre sabe. Sua filosofia, sua maneira de ser, sua postura, sua ética. E quem é o mestre dos mestres é Jesus Cristo. O desafio da igreja é ser como Jesus é. Não é ser como Paulo é. Não é ser como Lucas era. Todos passaram. Mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo, hoje e o será para todo sempre. A igreja está plantada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o desejo nosso como igreja. Eu estou trabalhando há muitos anos no Instituto Bíblico Eduardo Lene. E minha maior preocupação não é quanto o grande conhecimento teológico que meus alunos vão ter, mas a minha grande preocupação é o caráter de cada um daqueles alunos. Qual é o caráter deles? Formar o caráter de cada moço, cada moça, que muitas vezes chegam ali, com as vidas destroçadas, arrebentadas, com muitas experiências, com muitas amarguras, tristezas, e alguns até com algumas mágoas no coração. Eles precisam ser curados. E curados de uma maneira que só a graça de Deus pode curá-los. E no decorrer dos anos vamos observando isso, vamos conversando com um, conversando com outro, e passamos quase o nosso tempo pastoreando aqueles meninos e meninas. No final do ano, quando a gente vai dar o relatório ao presbitério, sempre vem aquele número grande de aconselhamento, porque a gente passa o tempo todo conversando, debatendo, orando, vivendo o dia a dia
daqueles queridos e amados irmãos. E depois eles vão para o campo. Nós continuamos ligados a eles, com muitos deles, pastoreando, formando neles o caráter de Jesus. Ser como Jesus é. E o texto sagrado aqui traz para nós algumas conclusões. E eu gostaria que você pudesse anotá-las na sua própria Bíblia, e pudesse guardá-las com você, e pudesse levar com você essas anotações. Há no início aqui uma demonstração de interesse pelas pessoas. Jesus se interessava pelas pessoas. Ele tinha uma afeição para com os seus discípulos, de interesse. A demonstração deste fato está no verso 31, quando eles voltaram contando tudo o que havia acontecido. Depois de ir, de vir, relataram quanto haviam feito e ensinado. E Jesus então olhou para eles e disse: vinde repousar. Vocês agora precisam de um descanso. O interesse pela pessoa. Há momentos que nós precisamos olhar para as pessoas e dizer para a pessoa: agora não é hora de você ir, agora é hora de você descansar. É hora de se parar um pouco. Hora de você colocar a cabeça no travesseiro. Hora de você sentar um pouco. Até para colocar suas ideias adequadamente. Pode ser que você esteja correndo tanto que não tem tempo nem de ver a sua própria vida e de saber como está a sua vida. E o caráter precisa ser um caráter que esteja descansado para servir melhor ao Senhor. Nós muitas vezes criamos atividades e nós somos mestres para criarmos atividades. E achamos que atividades é que resolve o problema. Não, nós precisamos saber a qualidade do nosso trabalho. Fim de repousar. Vem descansar um pouco. Mas não é ficar um mês todo descansando, o ano todo descansando. Não é você passar o tempo todo olhando para a praça e pensando que a praça é seu grande lugar. Não, você precisa, em vez de quando, dar uma folga aos seus olhos e descobrir aquilo que relaxa a sua vida e descansa a sua vida. Às vezes uma boa conversa com alguém, às vezes um momento que você senta para tomar um café com alguém. Tem pessoas que a gente senta com eles para tomar café, relaxa. A gente vai conversando, vai abrindo o coração e vai descobrindo as coisas, até para a gente orar uns pelos outros. Nada com tanto formalismo, mas com quebrantamento, com entrega, com confiança. O que nós falamos ali, morreu ali e pronto. Nós precisamos descansar. O interesse de Jesus de ver o coração das pessoas é um interesse muito próprio. Mas é interessante que nesse texto, logo após Jesus ter convidado eles para descansar, eles tomam o barco para ir, mas a multidão estava ansiosa para continuar ouvindo Jesus, queria ouvi-lo, queria estar ao lado dele, possivelmente queria cura também, necessitava, correu à frente dele. E quando Jesus desembarca, ele vê a grande multidão. No verso 34 tem uma palavra que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E compadeceu-se deles. Compaixão, amor. Se Jesus se interessa pelas pessoas, Jesus também mostra amor para com as pessoas. Agora era a hora de atender aquele povo. Eu me lembro de um pastor que eu estava conversando uma vez, ele disse: quando eu tiro as minhas férias, se eu chegar numa igreja no período de férias, se a pessoa me pedir para orar, eu vou dizer que eu sou de férias. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, eu sou o contrário do senhor. Uma vez eu e minha esposa tomamos uma decisão
inédito de nossas vidas, tinha completado 25 anos de casado, e eu fiz questão de convidar meus filhos, juntamente com a esposa, para nós voltarmos ao hotel que nós tínhamos passado a lua de mel. E a mesma cidade que nós havíamos passado a lua de mel. Vamos rever aquela cidade. Vamos te dar uma semana para ir lá. E nós passamos a lua de mel em Poços de Caldas, Minas Gerais. E nós fomos para aquela cidade. Chegou eu, meus 3 filhos, a esposa, para rever Poços de Caldas, rever as coisas, rever os lugares. E domingo pela manhã nós fomos à igreja. Chegamos na igreja, o presbítero que ia licionar, o pastor estava viajando da primeira igreja, era um amigo meu que eu já conhecia há muitos anos, que era engenheiro na empresa grande lá que tem. Ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor chegou aqui agora, que coisa boa. Eu que ia licionar, mas aqui está a lição, o senhor liciona. Meus irmãos, foi uma beleza licionar aquela manhã. Lógico que eu não pude licionar a lição, dei outro estudo. Depois ele olhou para mim e disse: vamos fazer o seguinte, hoje à noite o senhor vai pregar. Porque eu fui designado para pregar, e o senhor vai pregar no meu lugar. E eu preguei no lugar dele. Aí meu filho olhou para mim e disse: pai, mas o senhor não tirou essa semana para passar conosco? Eu disse: meu filho, chegou na igreja, tem serviço aí, não vai fazer. Porque é amor. É compaixão. Lá estava a multidão. A gente descansa mudando as atividades, sentindo compaixão por aquelas pessoas. Eram pessoas que precisavam de alguma coisa. Jesus esqueceu do horário. Jesus não tinha uma junta diaconal como vocês têm. E Jesus esqueceu do... E graças a Deus que vocês têm uma junta diaconal. Eu já contei para dos diáconos aqui, reverendo Pedro, como que a junta vai resolver a questão do pastor que fala muito. Cria um lugar no púlpito, lá atrás fica um negócio, e o pastor desce e aparece uma plaquinha. Vai em paz, Deus os abençoe. A junta que tem que cuidar do horário mesmo, tem que dar bom tom. Se fosse a minha igreja, era pior. Minha igreja, todo o trabalho é só 1 hora. A mensagem não passa de 20 minutos, 20 a 25 minutos, quando muito. Nós estamos há 40 anos com essas mesmas normas. Então é totalmente diferente, é igual a Coreia. A Coreia também é assim. Mas o que me chama a atenção é essa compaixão de Jesus. Jesus sentia a dor das pessoas. Ele chorava com quem precisava chorar. Ele orava com quem precisava de orar. E se você quer ser um discípulo, discipulador, você tem que sentir compaixão das pessoas. Há pessoas que vão te procurar para chorar. Há pessoas que vão te procurar para rir. Há pessoas que você vai caminhar. Até na obra de evangelização. O grande problema do mundo nosso hoje é que nós vivemos totalmente isolados. Nós achamos que nós mesmos bastamos a nós mesmos. Nós somos sozinhos. E a sociedade caminha para isso. Ontem, nosso irmão falou algumas vezes sobre o sistema. A sociedade nossa é uma sociedade que caminha para essas situações. Quando eu me aposentei, a maior alegria que eu tinha é ir ao banco e pegar aquela fila de aposentados. Porque ali eu conversava com um, conversava com outro. E quantas vezes eu cheguei a orar por pessoas na fila de aposentados. Aí, de uma hora para outra, o banco comunicou, disse: nós vamos depositar o seu recurso, sua aposentadoria, na sua conta. Eu não preciso ir ao banco mais. Daí a pouco o banco disse: você pode acessar tudo em casa. Você não precisa vir aqui mais. Eu perdi a alegria de ir ao banco.
E algumas vezes até para ficar naquela fila. No Brasil tinha aquelas filas longas do banco, e quando a pessoa atendia a gente dava um sorriso para ela e falava: quero te agradecer pela bondade que está me atendendo. E quantas vezes a atendente do banco olhava para a gente e falava: o senhor é o primeiro a vir cá me falar isso. O senhor não está reclamando do tempo que o senhor gastou. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Às vezes eu vejo no aeroporto, às vezes eu vi um atrasa. O que é a coitada da moça que está atendendo? Tem a ver com atraso de avião. E tem gente brigando, gente dizendo as coisas, dizendo 1001 coisa. Não vai mudar nada a história. Quando cancela o voo, quantas vezes cancela o voo e você tem de ficar no aeroporto? Eu há pouco tempo saí de Goiânia, preguei na igreja e fui para o aeroporto, que eu tinha um compromisso no Espírito Santo. E cheguei lá e fiquei aguardando. E fiquei olhando o relógio, dizendo: o voo vai sair tal hora, o voo vai sair tal hora. A certo momento a moça chegou e disse: infelizmente o voo do senhor foi cancelado. Aí eu olhei: nós podemos oferecer muitas coisas para o senhor. Olhei e não dava mais tempo para voltar. Aí eu disse para ela: então, já que eu não consigo ir ao Espírito Santo, no aniversário da igreja, eu liguei para o pastor e disse: não dá para eu chegar a tempo, então eu quero voltar para casa. Você me dá um voo de volta para Uberlândia? Ela disse: consigo para o senhor. Só que o voo do senhor só vai ter que ficar 4 horas no aeroporto em Campinas. Isso não tem problema. Aí eu liguei, eu tinha um convite há muito tempo de um pastor de Campinas, liguei para ele e disse: rapaz, eu vou ficar 4 horas, você não pode me pegar no aeroporto, eu vou pregar na sua igreja. Estou me oferecendo para estar na sua igreja. Ele disse: lógico, o senhor não quer, nós já vamos buscar o senhor lá. Fui lá, me buscou, preguei naquela igreja, foi uma bênção o trabalho. É Deus que faz as coisas. Agora, se eu tivesse brigado com a moça, tivesse brigado com o pessoal, eu ia ficar triste, ia ficar nervoso, ia perder a condição de pregar. Nós temos de entender que há projetos de Deus em todas as coisas. Ser como Jesus é. Jesus podia ter dito para a multidão: eu não vou atender vocês, eu vim para descansar. Eu vim com outro propósito. Mas a compaixão, o amor profundo, é que deve moldar cada um de nós. Aí vem um problema. Toda a vida tem seus problemas. Faltava pão. Não tinham que alimentar. Aí os discípulos procuram o Senhor Jesus Cristo e colocam o problema diante dele, que não havia. Aí o terceiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês, a resposta que Jesus dá a eles, no verso 37, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus foi muito ousado em dar essa resposta. Mas o que Jesus queria ensinar nessa hora, e queria que nós pudéssemos aprender para sermos discípulos iguais a Ele, é que nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidades. Muitas vezes nós não assumimos responsabilidades. Nós achamos que a responsabilidade é do presbítero, é do diácono, é do pastor, é da senhora da SAF, é da outra irmã que está no departamento. Nós não assumimos responsabilidade. E nós não enxergamos que todos nós que estamos na igreja somos chamados para sermos discípulos, para vivermos o discipulado. E todos nós somos chamados para discipular alguém. Primeiro começa o discipulado em casa, com a nossa família. E é muito interessante quando a gente entende isso, porque a esposa pode estar discipulando o marido e o marido pode estar discipulando a esposa. Essa mutualidade.
Isso é de uma coisa linda e maravilhosa no Evangelho da Graça. Eu aprendo com a minha esposa, ela aprende comigo. E muitas vezes nós precisamos entender isso. E entender as nossas responsabilidades. Dai-lhe vós mesmos de comer. Isso é obrigação de vocês. É muito bom a gente terceirizar a responsabilidade. É muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é do outro. Sempre é do outro. Nós no Mackenzie temos muitas bolsas de estudo. Desde que eu assumi em 94, eu fui para o Mackenzie, eu coloquei um alvo na minha vida, trabalhar para que todos tivessem bolsa de estudo. Todos que necessitassem. Não importava se fosse de uma região ou de outra região. Eu fui eleito em 94 pelo Supremo Conselho para representar a igreja dentro do Mackenzie no Conselho Curador. Estou lá até hoje, nunca mais saí. Sou o mais velho curador e o que mais tempo ficou na história do Mackenzie. E é um trabalho voluntário, não tem nada de ganho. A minha esposa fala que eu sou apaixonado por trabalho voluntário. Eu disse a ela que a melhor coisa da vida é ser voluntário, para assumir responsabilidade. Hoje nós estamos com 19 mil bolsas sendo dadas no Mackenzie. Depois da fundação Bradesco, o Mackenzie é a organização no Brasil que tem o maior fundo para a área social. Nós chegamos a mais de 300 milhões por ano. Em torno de 340 milhões ano. Só a Fundação Bradesco que aplica valor igual ou um pouco mais. Isso é responsabilidade para aqueles que precisam. Ninguém que bate a porta do Mackenzie volta porque não tem recurso. A gente cuida. O que você precisa entender é isso. Dai-lhes vós mesmos de comer. Assuma o seu papel. Trabalhe. Ache saídas. E é muito bom isso. Cuidar uns dos outros. Nós vamos ensinar os nossos filhos a serem discípulos nossos, mas ao mesmo tempo vamos aprender com os nossos filhos na maturidade. Os nossos filhos muitas vezes falam tantas coisas sérias para nós que nos chamam a atenção. E eles tratam com seriedade cada parte, cada momento das nossas vidas. Então, o terceiro ponto, dá-lhe vós mesmos de comer, assuma a responsabilidade. Quarto ponto, ponha o que você tem nas mãos de Deus. Ponha o que você tem. Nosso grande problema é que nós muitas vezes não pomos o que nós temos. Há um princípio bíblico no Velho Testamento que a gente muitas vezes passa por ele e não entende. É o princípio dos dízimos e ofertas. Primeiro é o princípio do dízimo. A igreja presbiteriana teve duas revoluções nessa área. Uma foi no período do reino Jacó Silva. Eu tive o privilégio de ter o reino Jacó Silva no meu último ano de seminário. Foi um período de briga na Igreja Presbiteriana do Brasil. E meu último ano de seminário, o nosso seminário teve uma mudança radical e o reino Jacó Silva assumiu a direção do seminário. E o reino Jacó Silva foi chamado pela igreja para ser o pastor que deveria propagar o dízimo no Brasil. Porque ele ia resgatar esse princípio do Velho Testamento. A igreja brasileira não conseguia fazer nada se ela não aprendesse a ser dizimista.
a igreja não aprendia mais nada, ela precisava de aprender a ser dizimista, colocar o que ela recebia nas mãos de Deus, pouco ou muito, não importava. Ninguém dá mais, ninguém dá menos, se você é dizimista. Não importa. Quando eu assumi o Supremo Conselho, nós tomamos uma resolução do PDO, nós eu disse a vocês. Mas o PDO era outro momento interessante. Era conscientizar cada vez mais a igreja, ser sustentada pelos dízimos. As igrejas nacionais deveriam dar o dízimo ao Supremo Conselho. E tem sido uma das lutas minhas é viajar pelo Brasil e levar as igrejas a serem dizimistas. Porque se toda a igreja brasileira for dizimista, nós faríamos o dobro do que nós estamos fazendo. Conscientizar as igrejas. Não importa se a igreja é pequena ou se a igreja é grande. Não importa se a igreja é como Pinheiros ou como a igreja lá do interior do Amazonas, que não tem recursos para nada. O que importa é a questão de fidelidade. Esse é o grande desafio nosso. Põe nas mãos do Senhor o que tens. O mesmo caso acontece nas nossas famílias. Põe nas mãos de Deus o que você tem em casa. Não é o trabalho, a quantidade de trabalho que você faz. Mas quando você põe nas mãos de Deus o que você tem, Deus começa a te ensinar como gastar. A colocar prioridades para você. A ensinar você a montar o seu orçamento dentro de casa. A chamar a atenção sua, porque muitas vezes nós gastamos com tanta coisa supérflua. E gastamos com tantas coisas que o mundo atrai a gente. E atrai com muitas coisas. Quando eu assumi o Supremo Conselho, havia uma acusação da igreja. Eu visitei muitas igrejas pelo Brasil e havia sempre a mesma acusação. Nós não contribuímos, pastor, porque nós pensamos que vocês, do Supremo Conselho, gastam o dinheiro para ficar em bons hotéis e comer nos bons restaurantes. Eu ouvi aquilo, disse, meus queridos, vamos fazer o seguinte, vocês podem examinar minhas contas enquanto eu ficar no Supremo Conselho. Eu vou ficar todo o período meu, mas não vou me hospedar em nenhum hotel que não seja da linha Ibis. Um hotel relativamente barato, simples, no Brasil. Então, vocês podem examinar o Brasil inteiro, eu só fico em Ibis. Então, ninguém pode me acusar de ficar em hotel caro. E segundo, me deu uma cota bem baixa para alimentação. Eu como em restaurantes limpos, mas só como em restaurante barato. Para que ninguém possa dizer que o presidente vai num restaurante. Aí, de vez em quando, nós criamos uma norma, nós não pagamos sobremesa. Ninguém precisa levar nota de sobremesa para a tesouraria da igreja. A igreja não paga. Sobremesa é luxo. Então, quem quer luxo, pague do bolso. Então, foi algumas normas que foram estabelecidas. Eu tenho a prestação de conta desde o primeiro dia até o último dia, guardadas. Tudo nosso está lá, na tesouraria da igreja. Nós sabemos o que nós podemos gastar e o que nós não podemos gastar. E é isso que nós aprendemos, colocar nas mãos de Deus. Vamos colocar nas mãos de Deus o que nós temos. E Deus vai nos ensinar. Que o grande milagre, e hoje à noite eu vou mostrar isso para vocês, o grande milagre é que Deus nos enriquece. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel aprendeu dízimos e ofertas, o restante Deus foi enriquecendo aquele povo.
Porque eles aprenderam prioridades. Prioridades em todas as coisas. A prioridade é um princípio de caráter que nós precisamos colocar nas nossas vidas. E muitas vezes nós não temos prioridades. Nós não temos coisas dessa natureza. Eu fiz um seminário em Campinas. E quando eu fui para o seminário, aconteceu um fato interessante na minha região. O meu presbitério disse que não teria recurso para me mandar para o seminário. A minha igreja disse que não tinha recurso para me mandar para o seminário. E meus pais falaram que não tinha recurso para que eu pudesse estudar. E eu disse a eles, eu vou para o seminário. Quando eu cheguei no seminário, o reverendo que me chamou, que era o deão do seminário, e olhou para mim e disse, quem vai sustentar o seminário? Quem vai pagar seus estudos? Olhei para ele e disse, o Inamédico Ribeiro. O Inamédico era um pastor já idoso, mas um homem muito amável, cordial. Eu disse, se o senhor crê, eu vou pagar. Olhou para mim e disse, mas como você vai pagar? Disse, Deus vai dar um jeito, eu vou pagar. O senhor pode ficar tranquilo que eu vou pagar o seminário. Eu vou trabalhar e vou pagar. Aí eu saí pelo Jardim Guanabara, fui vários prédios entregando um cartãozinho, dizendo, se houver algum aluno aqui que quer aula de matemática, de física particular, no seminário tem uma pessoa que dá, oferecendo meus préstimos. Aí fui chegando alunos, eu fui dando aula. Daí a pouco o Redo Valtir Carvalho Luz disse, eu preciso de alguém para trabalhar na biblioteca. Disse, me ofereço. Disse, não vamos pagar um pouco. Ótimo, já dá para pagar alguma coisa no seminário. Aí eu trabalhei na biblioteca, trabalhei no departamento livro. E assim eu paguei meu seminário. E estudei com muita alegria. Deus multiplica o que nós temos. Você é estrangeiro, você está aqui hoje, você é imigrante. Começa a colocar nas mãos de Deus tudo o que você tem. E antes de você gastar $1 sequer, ore a Deus. Senhor, qual é a prioridade que eu devo ter? Primeiro, meu dízimo, minha oferta missionária. E agora as demais coisas. Como que eu vou organizar minha vida? E você vai descobrir uma coisa. Daqui a pouco você tem muito mais do que você imaginava. Que você não vai jogar nada fora. 2 pães, 5 peixes. Para uma multidão. Não é nada. Muitas vezes não é nada. O que nós podemos colocar nas mãos de Deus. E eu gostaria que você olhasse o outro princípio que está nesse texto. Jesus não orou logo em seguida para a multiplicação. No verso de número 40, verso 39, desculpa. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartindo em grupos de 100, 100, de 50 e 50. Jesus quer ensinar outro princípio para nós. Ele, primeiro, interesse pelas pessoas. Segundo, compaixão. Terceiro, responsabilidade. Quarto, entrega daquilo que nós temos nas suas mãos, para acharmos as prioridades. Quinto princípio que Jesus fez foi organizar. Tudo deve ser feito com organização. Nada com bagunça. É bom ser presbiteriano, que o presbiteriano é organizado. Se existe uma coisa que me alegra na igreja, é que presbiteriano é organizado. O conselho sabe o seu trabalho, a junta diaconal sabe o seu trabalho, o pastor sabe o seu lugar. Todo mundo sabe o seu lugar. O pastor não é diácono, o pastor não é... Ele ocupa o seu trabalho como presbítero da igreja, junto com o conselho.
Ele pode estar na junta diaconal, participando da reunião, mas ele não é diácono da igreja. Há decisões que a junta diaconal. Vocês fizeram outra coisa muito boa, que foi criar o comitê de missões. E tem um comitê de missões que vai cuidar de missões. Tudo tem que ser organizado na igreja presbiteriana. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe a sua obrigação. E em casa é a mesma coisa. Se nós queremos discipular muito bem os nossos filhos, nós precisamos ensinar organização para os nossos filhos. Ensinar para eles como que as coisas são dentro de casa. As pequenas e as grandes coisas. E algumas normas que são obrigatórias a ser ensinadas. Hora de refeição, que está a família toda, que às vezes uma vez por dia, no máximo. Então não tem telefone, não tem TV, não tem nada. Pode nós orarmos a Deus, agradecermos a Deus e orarmos. E entender que aquilo que Deus deu a nós é rico e abençoado pelo Senhor. Tem horário para todas as coisas. Eu sou filho de uma casa de 12 irmãos. Morreram 3, ficaram 9. Tinha um único banheiro. Então tinha de organizar os horários. Eu me lembro que a minha mãe tomou a decisão e a nossa casa era água de serpentina. Não sei se alguém aqui chegou a ter água esquentada no fogão. A água era esquentada no fogão. Serpentina ficava no fogão e ia lá e a gente tomava banho. E ela falava, nós só podíamos tomar banho depois que os mais velhos tomassem banho. Primeiro eram as criancinhas de colo. Porque elas muitas vezes não podem esperar. Depois, os mais velhos. O do meio, quem ficasse no meio, sempre eram os últimos. E nós somos 9 irmãos vivos e eu sou o 5º. Então eu sou do meio. Tem 4 acima e 4 abaixo. Então nunca a gente tomava banho com água quente. Sempre aqui água fria. Mas não há nada de errado, o que importa é aprendermos a organizar nossas vidas. O grande problema da vida é que as pessoas não têm organização. Não têm ordem nas coisas. Não sabem colocar as coisas nos seus devidos lugares. O marido quer ser marido e esposa. Não funciona. Esposo e esposa. Eu um dia fui dar palpite na cozinha da minha casa, e a minha esposa, com o jeitão dela próprio, disse, você entende de Gênesis e Apocalipse, a cozinha é minha. Ela não dá palpite para mim de Gênesis e Apocalipse. Cada um tem o seu lugar, cada um sabe o seu papel. Nós temos de entender os nossos papéis. O grande problema nosso é que nós muitas vezes queremos ir acima do nosso papel. Jesus organizou, depois Jesus orou, aí o milagre veio. Mas o que mais me impressiona nesse milagre é que tudo que Deus faz para sobrar. Tudo que Deus faz, Ele faz para sobrar. Nós sempre podemos ter para dar. Essa é a última conclusão que eu gostaria de deixar para vocês. Discípulo é aquele que está sempre discipulando e fazendo discipuladores para gerar pessoas que podem dar mais. Nós muitas vezes esquecemos disso. Deus não dá só a medida que nós pedimos. Deus dá mais. Deus coloca muito mais para nós. A igreja do bairro Constantino foi uma igreja que começou com uma mentalidade diferente. Como eu disse a vocês ontem, há 41 anos nós começamos a igreja. Ela completou 40 anos este ano. Nós começamos com a mentalidade de ser uma igreja totalmente diferente, para ser uma igreja presbiteriana, mas uma igreja que tivesse algumas questões. Então, a primeira decisão nossa foi que nosso orçamento
nós faríamos orçamento de 80%, não de 100%. Nós íamos dar 5% para o presbitério, 10% para o Supremo Concílio e 5% para missões. E até hoje nós estamos dando mais do que isso. Por isso nós somos uma igreja plantadora de igrejas. E uma igreja que recebe pastores. Grande parte de pastores que passaram por crises no Brasil vão para a nossa igreja para serem tratados. A igreja recebe, cuida deles, e depois os reenvia para outros campos. A igreja sempre teve recursos. E muitas vezes a gente faz crendo que Deus vai dar para nós. A gente põe o que nós temos nas mãos de Deus. O grande problema nosso, muitas vezes, é esquecermos disso. Eu tenho responsabilidade para com o outro. Eu tenho responsabilidade para com o meu presbitério, eu tenho responsabilidade para com a minha região. Eu tenho responsabilidades que eu tenho de assumir. Eu não posso guardar somente para mim. Eu não posso simplesmente deixar todas as coisas. Ser como Jesus é. Ser como Jesus é ter interesse por pessoas. E nesse interesse pode ser que eu vou convidar a pessoa até para descansar. Pode ser que um dia você vai encontrar algum obreiro e vai dizer para ele: vamos lá para casa, vamos passar uma semana comigo. Você dormir bem, descansar, colocar a sua cabeça no travesseiro. Pode ser que você vai encontrar alguém que está na igreja, um casal que esteja cansado, sobrecarregado, está passando por uma crise, e você vai dizer para o casal: eu quero ajudar vocês, vamos estar comigo. Vamos passar alguns dias juntos. Eu quero curar vocês. Eu quero ser motivo de cura para vocês. Ser como Jesus é ter compaixão, é ter amor. Sentir a dor, sentir as tristezas e muitas vezes carregar no colo aqueles que precisam. Ser como Jesus é ter coragem de ensinar responsabilidades e aprender responsabilidades. Todos nós somos responsáveis. Ontem o pastor jogou aqui para nós que nós temos valores a serem cobertos para o nosso encontro. Todos nós temos responsabilidades. O encontro é nosso. Não é só dele, não é só do conselho da igreja. O encontro é nosso. Ser como Jesus é colocar nas mãos dele o que nós temos. Não importa quanto seja. Não importa o pouco que é. Você pode fazer diferença. Ser como Jesus é aprender a ter uma vida organizada. Jesus foi super organizado em todas as coisas. Em todas as horas. Em todos os momentos. Você pode até enumerar as atuações de Jesus em cada circunstância, em cada hora. Você vai aprender que ele não ultrapassava. Quando chegou o cobrador de imposto, ele mandou Pedro buscar o peixe. Leia para mim a esfinge. De quem é? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não negligencie. Cumpra suas obrigações. Faça tudo de acordo com a graça de Deus. Ah, mas eu sou imigrante aqui, eu estou dependendo dos documentos. Mesmo que você esteja dependendo dos documentos, não há nada de mal você ser imigrante, não há nada de mal você estar aqui, você está ilegal num país, por razão da própria lei daquele país, não querer legalizar você. Então espere o tempo, espere a hora, espere o momento, espere a circunstância. Entenda o propósito de Deus em todas as coisas. E você precisa compreender isso pela glória de Deus. Organize-se.
ser como Jesus é, entenda que Deus dá mais do que você precisa. Use para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos sustente. Eu quero ser discípulo como Jesus é. Vamos orar. Ô Pai, nós te agradecemos nesta hora. Nós te louvamos nesta hora. Nós colocamos a Siriquei das tuas mãos. Colocamos, ó Pai, as demais igrejas aqui representadas nas tuas mãos. Te colocamos os pastores que estão aqui nas tuas mãos, para que eles possam ser honrados por ti, abençoados por ti. Colocamos todas as coisas de acordo com a tua graça nas tuas mãos. Faça de nós, ó Pai, servos dedicados, servos que andem de acordo com a tua graça e o teu poder. Ministra sempre para nós e nos ensina, ó Pai, a vivermos adequadamente. E em nome do teu Filho Jesus em que oramos. Amém. Amém.